Boa noite de novo. Agora tá gravando, né? Então vamos começar do começo. Sejam todos bem-vindos à nossa última aula, gente. Hoje é a nossa última aula de Direito Civil nesse primeiro semestre de vocês, né? Um a menos, então agora só falta 9. Passa rapidinho. Enquanto a gente menos espera, já acabou, né? Eu vejo comigo pelo doutorado. Eu já estou aí com 2 anos de doutorado, tenho mais 2 para eu escrever a tese. E, gente, voa. Dá até desespero quando eu penso. E de pensar que nessa quarentena eu ainda não rendi nada para o doutorado. Na verdade, sei lá, menos de 2 semanas que eu efetivamente comecei a mexer com as coisas do doutorado e separar material e tudo mais, né? Porque até então, nossa, estava bem parado. Mas enfim, né? Nossa última aula, nossa aula de revisão, até porque sexta-feira que vem a gente não tem aula, né? Quinta-feira é feriado, e aí pelo nosso calendário emenda na sexta, então quinta e sexta emenda. E por isso que hoje é o nosso último encontro, né? Depois vocês só vão ter, aí é só a prova, né? Mas aí é virtual e então é efetivamente nosso último encontro. Eu vou tentar fazer, vai dar mais ou menos uns 20 e poucos slides em relação a pessoas, mais 17 de bens. Mas eu vou tentar fazer isso, como é nossa revisão, essa matéria toda já foi dada, então eu vou agilizar para que a gente não se estenda muito, né? É só para relembrar um pouquinho. E como a sala está movimentada hoje, né? 4 alunos, creio que a gente consiga terminar, né? Até para aproveitar a sexta-feira, certo? Qualquer coisa, gente, se eu esquecer, né? A aula está sendo gravada, então, né, não custa adverti-los de que mantenham a sua webcam desligada, se assim o quiserem, e pode me interromper, acione o seu microfone, pode me interromper a qualquer instante para sanar as suas dúvidas ou fazer qualquer questionamento, ok? Vamos lá para a gente não perder tempo. A gente falou logo no início do semestre, né? Antes mesmo de falar de pessoas, bens, a gente começou falando da lei de introdução, que não cai agora nessa prova, na N2, né? Já foi matéria da N1. A gente falou de direito no sentido de direito público e de direito privado. Quando a gente fala em direito público, nós estamos falando de um direito que preserva, busca pelo interesse do coletivo, né? Então, é o coletivo que vai estar respaldado diante desse direito, que é o que acontece com o direito penal, que é o que acontece com o direito ambiental, né? No caso do direito privado, o que se resguarda, o que prevalece no direito privado é tão somente o interesse particular, né? Então, as relações jurídicas entre particulares é a relação jurídica entre pessoas e a relação jurídica entre pessoas e seus bens, né? E o direito civil, ele vai resguardar isso, essas relações jurídicas existentes nessas pessoas privadas, né? Nesses interesses privados, principalmente relacionado ao obrigacional, patrimonial, negocial, familiar. Isso é no sentido das obrigações contraídas, dos patrimônios que se constituem, das negociações que são feitas e o seu status familiar, a relação jurídica familiar, né? Desde ascendentes, descendentes, sucessão, né? Pátrio poder, são todas, faz parte, né? Desse direito civil. Portanto, o objeto do direito civil trata-se da personalidade, da tutela da personalidade humana. Então, ele vai tutelar, né, vai disciplinar a personalidade jurídica, a família, patrimônio e a sua transmissão. Pois bem,
Os princípios fundamentais desse direito civil, dignidade da pessoa humana, está lá na Constituição, a base do princípio da dignidade da pessoa humana, ele está como base, né, basilar da Constituição Federal, mas ele vem, o direito civil, ele incorpora ele incorpora deixa eu só responder aqui, que alguém está pedindo para eu aceitar, mas não acionou aqui. Aí o Lucas, acho que agora foi. E aí, pois bem, né, esse princípio da dignidade da pessoa humana, ele vem e tem o resguardo lá na Constituição e nada mais é de manutenção à vida, liberdade do ser humano. Aí, outro princípio é o da autonomia privada, que é aquele que você tem o direito de escolha entre você fazer ou deixar de fazer, né, assumir ou deixar de assumir uma obrigação. Cabe a você, né? A função social do direito privado é que tanto tem que compatibilizar essas pretensões particulares com os anseios da coletividade. Então, tem que ficar ao encontro, né? Os anseios particulares com os anseios coletivos. A boa-fé, né? Que aqui no direito civil busca pela boa-fé objetiva. O que é a boa-fé objetiva? É um padrão de conduta, né? É o comportamento pelo qual as partes, né, elas vão selar os seus negócios, elas vão selar as suas obrigações. É no sentido de ter ética, ter lealdade, né? É nesse sentido que se fala da boa-fé objetiva. Ela não é não analisada de forma interpretativa, mas a forma comportamental mesmo, e vem deduzida no Código Civil. Outro ponto é em relação à responsabilidade, ou seja, porque evidencia no Código Civil que todo aquele que causa um ato ilícito a alguém, um dano a alguém, deve reparar. Isso está lá no artigo 186, 187 e 927 do Código Civil, tá? O Código Civil, a gente falou dele logo lá no início das nossas aulas, ele é subdividido em parte geral e parte especial. A nossa matéria está dentro da parte geral, aqui em pessoas e bens, né? E os demais elos do direito civil, aqui vocês vão estudar no decorrer do curso, daqui para o final do curso, né? Do 10º semestre. Os princípios básicos, né? Socialidade, eticidade e operabilidade. Socialidade, né, a prevalência dos valores coletivos sobre o individual, é o que refuta do Código de 1916. Em 1916, o Código era centralizado no indivíduo, né? E o Código de 2002, não, ele vem nessa função social da propriedade. Então, os interesses particulares, eles devem estar ao encontro dos anseios da sociedade. Eticidade, priorizando a equidade, boa-fé, a justa causa, ou seja, os acordos selados, as obrigações seladas, os compromissos selados diante do Código Civil devem ser com boa-fé, com ética, né? E a operabilidade é porque o Código de 2002, ele vai eliminar alguns institutos do Código de 1916 em que dificultava o trâmite, a operacionalização desse direito civil. Então, ele elimina alguns institutos e, porventura, ele cria novos institutos que vai facilitar o trâmite do próprio direito civil. E aí, o que interessa para a gente, né? O que interessa para a gente nesse início de direito civil é o que a gente vai falar de pessoas e que vai falar de bens. Quando se fala de pessoa, todo ente físico ou jurídico, né? Pessoa em si, todo ente físico e jurídico que vai ser suscetível de direitos e obrigações. Ou seja, é sujeito de direito, seja pessoa física ou pessoa natural, né? Que a gente tem os termos enquanto indivíduo sujeito de direito, ou mesmo a pessoa jurídica, também é sujeito de direito, ou seja, suscetível a direitos e obrigações. Então, essa pessoa natural, pessoa física, é o que a gente trata de ser humano, é você, eu, né? Somos nós, que somos sujeitos de direitos, né? O artigo 1º vai dizer: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E essa relação jurídica? É essa relação jurídica que é
regulada pelo direito, né? Só existe direito, gente, se há sociedade, se há comunidade, né? A gente falou nas nossas primeiras aulas, e creio eu que ainda em sala de aula, que não há que se falar em direito para uma única pessoa. Então, o Jonas, aquele personagem do nosso livro de direito civil que está lá no portal, lá perdido naquela ilha, sozinho naquela ilha, ele tem alguém, o pessoal está falando que está falhando. Está falhando para todo mundo ou só para o Lucas, gente? Aciona o microfone aí e fala para mim. Boa noite, professora. Para mim tá ok. Noite. Tá ok? Tá falhando para mais alguém, gente? Bom, para quem estiver falando, sai e volta de novo. Ou se não, dá uma olhadinha. Se não, qualquer coisa eu tiro o fone, mas eu acho que aí fica mais carregado de barulho. Então, essa relação jurídica, né, é de toda pessoa, né? Deixa eu adicionar aqui que alguém está com... Não, é o meu mesmo. Essa relação jurídica, então, é a relação dessa pessoa. Eu estava falando do Jonas lá, do nosso personagem do livro. Quando ele fica perdido lá na ilha, fica isolado na ilha, para ele não precisa de direito, ele não precisa de norma de conduta, ele não precisa de regras, só para ele. Então, ele faz as regras, né? Por isso que, quando ele desmatou árvores nativas ou cometeu... matou as espécies em extinção, ele não estava incorrendo em crime. Por quê? Naquela situação, não há que se falar em lei a ser aplicada para o Jonas, porque ele estava sozinho naquela ilha, tá? Então, não há que se falar em direito, não há que se falar em aplicação do direito. E o que vocês têm que ter em mente é que esse sujeito da relação jurídica, ele sempre vai ser o ser humano na condição de ente estatal, na condição de ente social, né? Enquanto societário. E a personalidade, né? A personalidade é essa capacidade, essa aptidão genérica que você tem de adquirir e contrair obrigações, direitos e obrigações, né? Ou deveres da ordem civil, assim como os doutrinadores falam. Então, personalidade, né? Você, enquanto pessoa física, a sua personalidade é essa aptidão de você tem de adquirir direitos e contrair obrigações, ou seja, a oportunidade que você tem de ser sujeito de direito. Quando se fala em aquisição dessa personalidade, o Código Civil de 2002, ele adota a teoria que a gente chama de teoria natalista, ou seja, nasceu com vida, eu adquiri a personalidade. É a minha aquisição, a sua aquisição de personalidade, ela decorre do nascimento com vida, tá? Para o Código Civil de 2002, o nascituro ele não tem personalidade jurídica, ele não é pessoa ainda, tá? Ele pode ser qualquer coisa menos pessoa. Porém, né, o próprio Código ele faz resguardo de alguns direitos desde a concepção. Por quê? Esse nascituro, esse nenenzinho que está lá dentro da barriga, né, está na vida intrauterina, ele tem expectativa de direito, né? Então, se ele nascer com vida, se realmente ele vai adquirir esses direitos, ele passa a ter os direitos, né, o que a gente vai chamar de direito personalíssimos ou de direito da personalidade. Então, nasceu com vida, né? Nasceu com vida, eu tenho o início, a gênese dessa personalidade. Outra teoria que não é adotada pelo Código Civil, a teoria concepcionista, que vai dizer que desde a concepção entende-se que já há a personalidade jurídica, porém, todavia, a formal, né, pela concepção, eu já tenho a personalidade, mas efetivamente os direitos, ela vem com a material e aí com o nascimento com vida. Tá? Mas essa, de qualquer forma, ela não é adepta do Código Civil. A nossa teoria vai dizer que a personalidade jurídica vai iniciar com o nascimento com vida, tá? Sempre. E o que tá bom, Karina, mas e aí? Eu vou ter a aquisição da personalidade, vai me acarretar o quê, né? Quando você nasce com vida, você adquire a personalidade,
dá direito à sua integridade física, à sua integridade intelectual, à sua integridade moral. Então, você tem direito, né, à sua integridade física, à sua integridade moral, intelectual. Esse vai te imputar, vai trazer para você, para si, os direitos da personalidade, que é direito à vida, liberdade, saúde, honra, imagem. Aqui são só alguns exemplos, até porque o rol, né, tanto do Código Civil, que vem também na Constituição, ele não é um rol taxativo, ele é exemplificativo. Até porque são inúmeras situações e casos concretos que pode acarretar, né, em relação ao direito de personalidade. Bom, quais são as características desse direito à personalidade? Eles são intransmissíveis, ou seja, você não pode ceder a alguém, você não pode transmitir para alguém, você não vai dispor desses direitos, queira você ou não. O que você pode autorizar é uma cessão de uso. Então, quando no início de nossas aulas eu falo, a aula está sendo gravada e se você permaneça com a sua webcam desligada e tal, nós estamos selando um acordo, nós estamos selando um contrato. O contrato é esse, de que se você abrir a sua webcam, você está me resguardando do direito de transmitir a sua imagem, de fazer uso da sua imagem. Tá? De fazer uso da sua imagem. Eles são irrenunciáveis, ou seja, você não pode abdicar, você não pode abrir mão desses direitos, eles vão estar com vocês desde o seu nascimento com vida até a sua morte, tá? Eles são imprescritíveis, ou seja, seja pelo uso, desuso, inércia, eles vão continuar, eles não vão perder qualquer situação de busca desse direito, tá? Quando se fala, o que vocês têm que ter em mente é que quando a gente fala, eu tive uma lesão ao dano moral, né? E eu quero a reparação. A reparação do dano, ela é prescritível. O que é prescrição, Karina? Nada mais é do que um período-chave, um lapso temporal, um período determinado de tempo, né? No caso do dano moral vão ser 3 anos, para você requerer a reparação. Se você não o fizer neste período determinado pelo código, você não vai mais poder pedir a reparação desse dano, tá? Se você não... Opa, deixa eu voltar lá, desculpa. Eu estou tentando admitir o Matheus Luiz aqui na sala, mas tá dando falha, eu não sei se é por mim ou por ele. Então, eles são imprescritíveis, ou seja, pode passar o tempo que for, né? Esses direitos continuarão contigo. No caso da reparação, não. A reparação, aí eu tenho um período estipulado pelo próprio código. Eles são ilimitados, foi o que eu falei, né? Não é número clausus, não é número fechado, né? Você tem uma infinidade, então não há que se falar em um rol taxativo, né? Específico, né? Você tem só exemplificativo. Absoluto, porque ele opera sobre todos, né? Ele é o que a gente vai chamar de erga omnes. Erga omnes é porque é contra todos, né? O seu direito à vida é contra toda e qualquer pessoa, né? Impenhorável. Esses seus direitos, eles não podem ser utilizados no sentido de pagar uma das suas contas, por exemplo, né? O que vai acontecer com seus bens, né? Eles vão ser penhoráveis, os seus bens são penhoráveis. Por quê? Ele pode ser utilizado para o ressarcimento de seus débitos. Em relação aos direitos das personalidades, não podem acontecer isso, tá? Eles não são penhoráveis, não vão ser utilizados para satisfação forçada de crédito, que a gente fala. Inexpropriáveis porque eles não podem ser retirados de você, então eles não podem ser extraídos, não podem ser o uso capião. Karina, o que é uso capião? Uso capião nada mais é do que posse mansa e pacífica de determinado bem que pode acarretar na sua propriedade, tá? E em relação aos direitos da personalidade, isso não pode acontecer. Professora,
Oi. Sobre o uso capião. Eu não digitei porque o meu coisinha de mensagem aqui não está funcionando. Aham. Sobre o uso capião. Capião. Ah. Capião, tem uma data específica mais ou menos de quanto em quanto tempo? Por exemplo, se é de 5, se é de 10, ou isso depende muito da Isso situação? depende. Isso depende se trata-se de imóvel rural ou imóvel urbano, tá? Se eu não me engano, imóvel rural são 10 anos e imóvel urbano são 5 anos. Ou vice-versa. Agora eu não vou. Um é 5 e outro é 10, tá? Mas a diferença está entre ser imóvel rural e imóvel urbano. Ok, agradeço. Tá? Mas de qualquer forma, assim, Lucas, obrigatoriamente essa posse, né? O fato de você estar na posse, ela tem que ser mansa e pacífica. Não pode sofrer qualquer tipo de ação do proprietário. O proprietário não pode fazer nenhum tipo de reclamação em relação a você estar no imóvel dele, tá? Nesse período. Mas assim, vocês vão estudar o uso capião de forma bastante específica no Ok. semestre adequado, tá? É porque eu perguntei para a senhora, até porque o meu avô, ele tem uma terra lá na região de Campo Grande ali. E Certo. aí, na época do garimpo e tal, muito tempo, né? E Uhum, aí teve um pessoal, ele até tinha esquecido dessa terra. Aí teve um pessoal que foi e começou a ter posse dessa terra. E aí, uhum, quando ele ficou sabendo que começaram a ligar para ele foi atrás dela e ele pagou, acho que todos os IPTUs, porque parece que estava tudo atrasado, né? Como aham, eles não sabiam dessa terra, parece que o pessoal lá também não tinha pago. Aí ele pagou e aí uhum. ele teve o direito à terra, né? Na Então, realidade, se a pessoa tivesse pago, ele não teria direito, né? se tivesse ultrapassado o prazo certo, que eu acho que da questão do rural, acho que são 10 anos. Se tivesse ultrapassado e eles tivessem efetivamente pago todos os impostos e tal, no caso da área rural do ITR, né? E, e tivesse, possivelmente ia dificultar a reintegração de posse do seu avô. Na verdade, a emissão de posse, né? A emissão de posse seria esse caso, tá? Ok, obrigado. Imagina, não por isso. Pois bem, e aí outro aspecto do direito da personalidade é que ele é vitalício, ou seja, você vai tê-lo até que você morra. Então, a sua capacidade, ela inicia-se com o nascimento com vida e ela vai ter término somente com a sua morte. E os direitos de personalidade, eles também só vão ser destituídos com a morte. A gente falou de integridade física, né? Então, o código vai tratar dessa disposição do próprio corpo. Em regra, você não pode dispor do seu próprio corpo, né? Sempre que você não pode, quando isso importar em diminuição permanente da sua integridade. Contrariar os bons costumes. Você não pode vender o seu rim, né? Você não pode, a seu bel prazer, tirar sua perna, tirar seu braço, tá? Cortar sua língua, né? Isso vai estar importando na sua diminuição permanente da sua integridade. É crime, tá? Mesmo que seja o seu corpo, que você esteja fazendo, é crime, tá? Porém, gente, eu falei na questão da venda do rim, né? Se esse rim trata-se de transplante para salvar a vida e não incorporar nada de onerosidade, ou seja, você não está vendendo o seu rim, você está fazendo de boa vontade, né? Aí eu tenho permissão para isso, o código vai permitir para isso. Assim como pós-morte, se você declarou ser doador de órgãos, a sua família também, né? Você já deixou isso autorizado em vida e aí ela vai permitir que todos aqueles seus órgãos que assim forem quando do óbito possível para o resguardo da vida de alguém, né? Eles vão ser transplantados e doados, tá? Assim como você também pode deixar, né, depois da morte, deixar o seu corpo a título de estudos numa universidade ou coisa do tipo, né? Outro ponto que em relação ao tratamento médico, quando esse tratamento médico é de risco, então quando agora, né, nessa situação que a gente está,
de calamidade pública do Covid, o uso da hidroxicloroquina, ela deve ser autorizada pelo paciente, tá? Então, o médico, antes de administrar tal droga, né, ele tem que ter autorização do paciente, até por conta dos riscos, né, que leva, dependendo da dose que vai ser administrada. Assim como no tratamento de câncer, né, que para fazer a quimioterapia, radioterapia, você tem que ter a autorização do paciente, é um querer do paciente. E ele pode não querer, tá? Assim como o paciente também, se ele está num estágio já mais terminal, ele pode assinar, sim, um termo dizendo que, olha, se eu apagar, se eu tiver uma parada cardíaca, eu não quero que me ressuscite, tá? Então, ele pode fazer? Pode, tá bom? Nesses casos, o próprio Código Civil assim o permite. E se o médico tentar ressuscitar e isso ficar claro, o médico pode ser processado e perder, inclusive, o seu CRM. Tá? Ok. Bom, quando a gente fala de capacidade, né? Adquiriu-se a capacidade, a gente tem a personalidade, a gente tem essa individualização, né? Até porque eu sou única, você é único, mas nós somos especiais, mas isso não me faz diferente de você, isso não me faz melhor ou pior que você, faz eu ser diferente, né? É interessante porque a nossa Constituição fala todos são iguais perante a lei. Perante a lei nós somos iguais, mas entre nós nós não somos iguais, né? A mulher não é igual ao homem, eu não sou igual a você. Nós somos equânimes, né? Equidade, nós temos equidades de direitos, nós somos equivalentes, né? Mas iguais, não, né? Não há ninguém igual a mim, não há ninguém igual a você, né? Nós somos seres humanos e nós somos distintos em relação a isso, mas a gente tem que ser iguais perante a lei, tá? Então, quando se fala em isonomia, né? Isonomia é mais no sentido de equidade e não efetivamente de igualdade, né? Trata mais de semelhança do que efetivamente de igualdade. E aí, essa individualização, ela começa pelo nome, né? O seu nome, mais o seu patronímio, que é o seu sobrenome, ou, assim, dependendo da família, tem o agnome, que nada mais é do que aquele que vai distinguir dentro da mesma família, né? Se é júnior, neto, sobrinho, etc. Mudança de nome, em regra, ela é imutável, né? E a gente vai ter, em termos de imutabilidade, a possibilidade, né, as exceções, se o seu nome for fechatório, se tiver erro grave, e essa alteração deve ocorrer no primeiro ano após a maioridade, que se dá aos 18 anos, né? Com o casamento, com a transexualidade, a adequação do nome ao comportamento físico e psíquico, né, da pessoa. E outro ponto de individualização, além do nome, a gente tem o estado e tem o domicílio. Estado é a posição diante da família ou da sociedade, então é o seu estado civil, solteiro, casado, viúvo, divorciado, amaziado, estou brincando, né? Convivente, né? Tratando-se de união estável, e o seu estado político, se você é brasileiro nato, ou seja, nasceu efetivamente no Brasil, se é naturalizado ou se é estrangeiro. E outro ponto de individualização é o domicílio. O domicílio, ele vai estar distrito ao local de onde você responde às suas obrigações, né? Quando a gente fala em domicílio, objetivamente eu estou falando no local da minha residência, né? Que é o local onde eu tenho a intenção de permanecer, mesmo que eu ausente de forma temporária. E, em contrapartida, eu tenho que ter o ânimo definitivo. Quando eu falo em residência, eu estou falando aquele local onde eu habito, porém, né? Eu posso me ausentar
deste meu local temporariamente. Quando eu estou falando de domicílio, eu estou falando da residência e mais um elemento subjetivo, que é o meu ânimo definitivo. É o meu ânimo de fixar de modo permanente, tá? Então, o código ele vai admitir a pluralidade tanto de domicílio quanto de residência e vai depender do contexto, tá? O domicílio ele pode ser voluntário, ou seja, é aquele que é escolhido livremente. Então, o local da sua residência com ânimo definitivo, que vai dar o seu domicílio, é a sua escolha, né? Ou especial é aquele que está fixado via contrato, então foi eleito pelo contratante, né? Está lá nos contratos, a gente vai chamar de foro de eleição, né? Não vai prevalecer essa escolha sobre bens móveis, porque nos bens imóveis o que determina o local da competência ou de discussão daquele contrato é o local onde está localizado o imóvel. De outra feita, vai ser inválido, né, o foro de eleição se for prejudicar o consumidor. Tá? E aí, nesse âmbito, o que vai valer vai ser o domicílio do consumidor e não aquele que foi pré-determinado no contrato de adesão. Outro tipo é o que a gente chama de legal ou necessário. Então, já é aquele fixo, né, que independe da escolha da pessoa. Incapazes, né, aquele que ainda não tem capacidade, né, o incapaz, seja o relativamente incapaz, seja o absolutamente incapaz, é o seu representante legal, tá? Que pode ser os seus pais ou o curador. O servidor público, lugar que exerce permanentemente suas funções, então é onde está ali efetuando o seu trabalho. O militar é onde está servindo, preso onde cumpre sentença, marítimo é onde o navio estiver matriculado, o agente diplomático do Distrito Federal, né, porque é lá que tem a sede das embaixadas e tudo mais, ou o último domicílio, que pode ter sido fora do país, ou qualquer outra cidade onde eu tenha o consulado. Pessoa em residência habitual, né, é o domicílio em que essa pessoa será encontrada, tá? Pois bem, pode falar. Fala. A senhora está no slide 5? Eu estou no slide 13. Ah, tá, porque travou a tela para mim. Eu tô vendo que tá errado aqui. Eu falei, vai. Estou no slide 13. E eu vou sair aqui rapidinho, professor, e vou entrar de novo. Acho que travou. Então vai, eu vou esperar então você para eu falar do fim da personalidade. Ok. Tudo certo para os demais? Agora sim. Então vamos lá. Então vamos continuar. Bom, eu falei que a personalidade ela inicia com o nascimento com vida. E como que ela termina? Termina, gente, com a morte, né? Morreu, acabou a personalidade. Então ela vai terminar com a morte física, seja com o corpo ou sem corpo. Com o corpo, tá ali, já tá tudo certo, né? E sem o corpo é porque eu tenho a justificação judicial, né? E quando que eu preciso, né, dessa justificação judicial? Quando essa morte ela é presumida. Quando a ausência, né, eu tenho o desaparecimento de uma pessoa do seu domicílio, ela deixa de dar notícia por um longo intervalo de tempo. E aí aqui eu tenho duas situações. Eu preciso da declaração, ou dependendo da situação, eu nem preciso dessa declaração e já há certidão de a perda dessa personalidade com a certidão de óbito. Então, se a pessoa estiver numa situação que muito provável a morte tenha ocorrido por estar em perigo de vida, por exemplo, Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães foi um puta de um deputado, né? E ele estava num helicóptero, né? Esse helicóptero pegou uma tempestade, né? Diante
próximo de uma ilha e tal, se eu não me engano, em São Paulo, no Rio. Acho que foi em Ilha Grande, no Rio, alguma coisa assim. E esse helicóptero caiu, tá? Então, assim, ó, diante do risco, do perigo de vida, da tempestade que ele pegou com o helicóptero, a probabilidade dele estar vivo era mínima, tá? Mínima. Então, é uma situação de perigo de vida, tá? Outra situação é se foi desapareceu em campanha. O que é em campanha, né? Na guerra. Ou foi feito prisioneiro, não encontrou depois de 2 anos que terminou a guerra, né? Não, a expectativa é que efetivamente está morto. E aí nessas situações eu nem preciso de declaração, né? Esse perigo de vida já me deixa claro da possibilidade da morte. Em contrapartida, eu preciso de uma declaração quando some por muito tempo sem deixar notícia e não estava sob perigo de vida. E aí, nessa situação, abre-se a sucessão. O que é a sucessão aqui? É a repartição, a partilha de bens para aquele que morreu. Então, a justiça vai e determina um curador dos bens desse ausente, ele vai administrar os bens do ausente sob supervisão do judiciário, né? Passado um período de tempo, eu tenho a sucessão provisória. O que é a sucessão provisória? Colocar os herdeiros de posse daqueles bens. E aí, passado mais um tempo, 10 anos, eu tenho a sucessão definitiva e aí sim esses herdeiros vão adquirir essa propriedade, tá? E em contrapartida, né, declara-se o ausente como morto, tá? Vocês podem me perguntar, professora, aí se o ausente aparecer durante o recebimento, né, desses bens. Se a gente estiver falando de sucessão provisória, os bens são retomados ao ausente, volta para o ausente, sem o pagamento dos frutos, né? Se teve, vamos supor, aluguéis, alguma coisa assim, ele não vai receber, recebe os bens do estado em que se encontra. Se já tiver tido a sucessão definitiva, né? Se foi feita a sucessão definitiva, ele nem sequer retorna os bens para ele, tá bom? Só que isso tem que ter um prazo de 10 anos, não é, professora? Isso, é o que eu falei. 10 anos, né? Sim, ó, para que eu tenha da sucessão provisória para a definitiva, eu tenho um prazo de 10 anos. E aí, eu recebi esses patrimônios. Já como sucessão definitiva. Eu já sou proprietário, né? E aí o ausente aparece, ele não vai receber os bens de novo, não, tá? Ok, obrigado. Não por isso. A morte civil era algo esdrúxulo que tinha no Código Civil de 1916, que era a perda da capacidade em vida. E hoje a gente não tem mais. Em termos de comoriência, é quando eu tenho a morte, a presunção da morte simultânea de 2 ou mais pessoas que eram herdeiras entre si. Então, pai e mãe, dependendo da forma de casamento, tudo mais. O que vai acontecer? Se houver a comoriência, não há que se falar em transmissão de bens entre eles, tá? Isso vai impactar a gente na sucessão, tá? Vocês vão ter um semestre específico em relação à sucessão, família e sucessão, tá bom? Mas de cá, né, neste momento, o que vocês têm que guardar é que se 2 pessoas que são herdeiras entre si morrem simultaneamente, não há transmissão de bens entre elas, tá? Isso que é o ponto nesse momento. A capacidade jurídica, né? A capacidade jurídica é essa extensão dessa personalidade, né? A capacidade é a medida dessa personalidade. É a menção que a gente tem de você ter a possibilidade, essa aptidão de ser sujeito de direitos e obrigações, né? A personalidade, ela está inerente a todo ser humano, né? Então, ela pode ou não contrair ser sujeito efetivo de direito, e aí essa menção é que a gente vai
identificar com a capacidade jurídica. É a possibilidade de você ser capaz, né, a sua capacidade civil ser plena enquanto sujeito de direitos e obrigações, tá? Pois bem, a gente vai falar de capacidade enquanto capacidade de direito e capacidade de fato. Quando eu falo em capacidade de direito ou capacidade de fato, é o que a gente tem como personalidade, tá? Então, neste sentido, personalidade, ela vai ser sinônimo de capacidade de direito, né? Próprio de todo ser humano e que só perde com a morte. É o fato de você, a capacidade que você tem de adquirir direitos e contrair obrigações. E a capacidade de fato, Karina? Capacidade de fato é o exercício dessa capacidade, tá? É essa aptidão que o sujeito tem de praticar validamente todos os atos da vida civil. Você, além de ser sujeito de direitos e obrigações, é a possibilidade de exercício, de você efetivamente exercer esse seu direito, né, de ser sujeito de direito. A incapacidade, né, é a restrição legal ao exercício desses atos da vida civil. A incapacidade, ela se refere, gente, tão somente à capacidade de fato ao exercício, porque capacidade de direito, ela é inerente a todo ser humano. Nasceu com vida, eu tenho capacidade de direito, tá? Agora, a capacidade de fato ou de exercício, ela vai depender de algumas situações. E aí a gente vai ter a incapacidade absoluta. Eu não posso exercer nada desses meus direitos e obrigações da vida civil, tá? Aqui vai aparecer, ó, os menores de 16 anos, que são os menores impúberes, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem necessário discernimento para a prática dos atos. Esse inciso, senhores, ele foi alterado pela lei de deficiente. Portanto, ele foi revogado do Código Civil e ele passou a ser adotado e ser disciplinado por uma lei específica, que é a lei de deficiência, tá? Então, há aqueles que estão enfermos ou deficientes, não tiverem necessário discernimento, eles não vão ser mais considerados incapazes absolutamente, tá? Pela lei, eles são relativamente incapazes, tá bom? Então, aqui, ó, apesar de estar aqui, estou fazendo ressalva, eles não estão no Código Civil mais, isso já foi alterado, tá bom? Isso foi logo que surgiu o Código de 2002, e depois com a lei do deficiente, isso foi alterado. E aí eu tenho ainda como incapaz aqueles que não puderem exprimir sua vontade. Exemplo, se estiver em coma, né? Eu não tenho como exprimir minha vontade. Então, eu sou... Naquele momento, ali naquele período, eu sou incapaz absolutamente e eu preciso de um tutor. A incapacidade, né, a incapacidade relativa é os maiores de 16 anos e menores de 18, ébrios e habituais, viciados em tóxicos. Aqui, gente, ó, o deficiente mental também foi excluído, foi revogado, tá bom? Os excepcionais aqui também foram revogados. Então, eu tenho revogação do segundo inciso na incapacidade absoluta, segundo e quarto inciso aqui na incapacidade relativa. Os índios, eu falei já em aulas pretéritas, cabe à FUNAI a sua capacidade e cuidado, né? Como que eu vou suprimir essa incapacidade? Os absolutamente incapazes através da representação. Então, eu tenho representantes legais, que podem ser os pais, ou podem ser tutores ou curadores, né? Dependendo da situação, e que se atentarem efetivamente exercer qualquer ato, esse ato será nulo, ou seja, inexistente para o direito. Ele não tem qualquer tipo de validade e não tem como ser válido, tá? Não tem como validar este ato. Em relação aos relativamente incapazes, eles são abarcados pela assistência, né? Então, eles podem praticar os atos, mas desde que sejam assistidos. Os seus atos, eles têm que estar avalizados
por seus assistentes, que podem ser os pais, podem ser tutores ou curadores, de acordo com a situação, e vai acarretar a anulabilidade. O que é isso? O ato existe e ele pode ser suprimido, a ausência do seu assistente. Eu posso utilizar de alguns meios para a validação deste ato, tá? Quando se fala tutela e curatela, tutela são para os menores, diante da ausência dos seus pais, né? E na curatela são para os maiores, né? Principalmente aqueles que estão sob cuidados médicos e não podem exercer a sua vontade plena. O fim da incapacidade se dá principalmente com a maioridade, né? Então, cessa com a maioridade, quando o menor ele completa 18 anos, eu tenho o fim, né, dessa incapacidade, ou ele pode ser emancipado. O que é emancipado? Né? Antecipar essa capacidade. E pode ser feito antes dos 18 anos. Deve ser maior de 16, então entre 16 e 18 anos pode ser feito. Voluntária, porque os pais assim, né, concedem, né, e pode ser feita por instrumento público. Foi lá no cartório, faz o instrumento público e tá tudo certo. Judicial, sentença judicial. Primeiro que pode ocorrer por conflito entre os pais, né? Eles não chegam a um denominador comum, ou quando o menor estiver sob tutela. Quando ele está sob tutela, eu preciso ouvir a opinião do tutor, né? E aí sim, se o tutor entender que ele pode já administrar os seus bens, administrar sua vida, sem a necessidade de estar assistido, né? O juiz pode assim determinar. Outro ponto de forma legal, né? Pelo casamento. Casou, né? A partir do momento que efetuou o casamento, isso vai acontecer acima dos 16, tá? Abaixo dos 16 não é permitido o casamento, né? A lei proíbe, né? Então, a partir dos 16 pode haver o casamento. Por exercício de emprego público, tá? Colação de grau em curso superior ou estabelecimento civil ou comercial, né? Relação de emprego que vai propiciar a economia própria. Qualquer uma dessas situações ocorrendo, a primeira que ocorrer vai acarretar na emancipação. Ah, professora, e se eu casar e eu divorciei ou meu casamento foi anulado, eu vou perder a emancipação? Vou voltar a ser incapaz? Não, tá bom? Não. Professora. Oi. Só uma dúvida. Com 16 anos, se, por exemplo, um infrator, né, uma pessoa que comete crimes contra a lei, ele não pode ser preso, né? Então, abaixo dos 16, 14 para 16, você tem aí eles são regulados, na verdade, até os 18, eles são regulados pelo ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente, e não pela implicação do Código Penal. Ele não pode ser preso efetivamente em presídios normais, vamos colocar assim, tá? Mas ele pode ser detido e ser levado porque a gente chama de colônia, né? Que é própria para os menores, tá? Então, não é bem que ele não pode ser preso. Até antes dos 16, geralmente não coloca. Mas dependendo do crime, Lucas, que ele comete, ele passa por uma... Deixa eu lembrar o nome aqui. Não é reintegração, é tipo uma reabilitação, tá? Ok, eu fiz essa pergunta porque a senhora disse que com 16, se ele quiser casar, ele pode, né? Então, com 16, entre 16 e 18 anos, casa-se com autorização dos pais. Não basta você querer também só casar, não. Se você for no cartório, tá. Os pais têm que autorizar. E abaixo de 16 anos, nem com autorização dos pais, nem com pedido judicial, tá? Não pode. Eu havia perguntado para a senhora sobre o presídio, porque com 16, a pessoa, igual a senhora falou, com a permissão dos pais, ele pode casar,
e ele pode votar. Então, assim, automaticamente, se a gente analisar, se uma pessoa, um adolescente de 16 anos, ele pode votar, ele pode escolher o seu representante, e automaticamente, com a autorização dos pais, casar, então aí eu falei assim, mas então ele não poderia ser preso. Por isso que eu te perguntei, mas então, no caso, ele vai para o ECA, né? Isso, quem vai disciplinar até os 18 vai ser o ECA, não vai ser o Código Penal. E aí ele pode ser detido, mas não nos mesmos trâmites que a gente tem do prisioneiro maior, tá? Do delinquente maior. Bom, agradeço, professor. Imagina, vamos lá. Bom, em relação às pessoas jurídicas, né? Pessoa jurídica é composta por pessoas naturais e bens, né? A lei vai confere a personalidade própria e individual, vai tornar apta, né, para ser sujeito de direitos e obrigações. A principal característica, qual que é? É atuar na vida jurídica com personalidade direta dos indivíduos que compõem e no sentido de que os bens dos sócios, em regra, não respondem pelas dívidas da sociedade, tá? A natureza jurídica, a base é a teoria da realidade técnica, então, pessoa jurídica existe de fato, não é uma abstração, não foi uma criação da lei nem da doutrina, né? Ela reconhece, né? A legislação reconhece vontade e objetivos próprios dessa pessoa jurídica. Em relação às outras teorias, eu não vou me ater aqui, até porque a gente já falou em outras aulas em relação a elas, tá? A classificação nacional ou estrangeira, né? Não precisa de maiores delongas. Em relação à estrutura, corporação é o conjunto de pessoas, então quando você tem sempre que a empresa ela for voltada para sócios, a gente vai ter corporações, e em relação às fundações, a gente está voltado para os patrimônios. Em relação à função e capacidade, a gente tem de direito público e de direito privado. Direito público vai ser externado entre direito interno e direito público interno, direito público externo. Então, interno é o que a gente tem os entes federativos, União, Estados, municípios, e externos os estados estrangeiros. Entendam, senhores, que a República Federativa do Brasil, esse é o nome do nosso país, República Federativa do Brasil, ela é de direito público externo, tá, gente? Quando estiver falando da República Federativa do Brasil, nós estamos falando de pessoa jurídica de direito público externo, bom? Em relação ao direito privado, né? Pessoa jurídica de direito privado, a gente tem as fundações, organização religiosa, partido político, sociedade, associações e sociedade simples e empresária. Em relação às funções públicas, de direito público e privado, a diferença básica entre elas, de direito público ela é instituída diretamente por lei específica, e no caso das fundações de direito privado, né, elas são instituídas por ato próprio do Poder Executivo e autorizada por lei específica. A constituição da pessoa jurídica, como que nasce, né, a pessoa jurídica, né? A gente tem 3 requisitos: vontade humana criadora, ou seja, a afeição de sociedade. Eu tenho a intenção de criar essa sociedade distinta dos meus bens enquanto pessoa física. Precisa elaborar ato constitutivo em relação aos estatutos, no caso das associações, contrato social em caso das sociedades, escritura pública ou testamento em fundações. E para que seja efetivamente válida, além da minha vontade, além da elaboração desse ato constitutivo, eu preciso registrar esse ato constitutivo, tá? No caso do estatuto, escritura pública e testamento, eu vou para o cartório de registro, e no caso do contrato social, na junta comercial. E outro ponto, né, gente, não pode esquecer que pessoa jurídica eu preciso de um objeto lícito, né? Tem que ser lícito, senão não é válido. A dissolução da personalidade jurídica, ela acaba, né, se a personalidade jurídica da pessoa física acaba com a morte, da personalidade jurídica, aqui da pessoa jurídica,
ela vai ser um ato deliberativo dos sócios, então sócios assim, da mesma forma que eles tiveram a afeição de começar a sociedade, eles têm a afeição de finalizar essa sociedade. Ou ainda por ordem do poder público, do poder jurídico, no sentido de declarar falência, por exemplo, né? Professora, mas e aí? A ideia aqui, gente, é de cessar as atividades, encerrar as atividades. Mas só essa dissolução é válida? Não, né? Além da dissolução, eu preciso da liquidação, ou seja, o pagamento das dívidas, zerei as dívidas, fiz a partilha, aí eu vou lá e registro a baixa desses atos constitutivos, seja no cartório, seja na junta comercial. Eu falei logo no início, em aulas pretéritas, que a regra é os bens dos sócios não respondem pela pessoa jurídica. Pois bem, o princípio, aqui a regra é esse princípio da autonomia da pessoa jurídica. Os bens da pessoa jurídica não vão se confundir com os bens da pessoa natural, com os bens dos sócios. A despersonificação é uma exceção e ela tem cabimento tão somente no caso de fraude ou abuso por parte dos seus sócios ou dos seus administradores, tá? E aí, o que é a despersonificação, Karina? Nada mais é do que a responsabilidade dos bens dos sócios para com as dívidas da pessoa jurídica, tá? Então, eu vou ter a despersonificação ou desconsideração. Ela vai ter que ser solicitada por parte interessada ou pelo Ministério Público, se assim ele entender, e quando cabe a ele intervir, né? Eu tenho que ter tido abuso de personalidade jurídica, que é desvio da finalidade ou confusão patrimonial, quando as coisas confundem-se. E aí sim eu tenho aqui os bens dos sócios respondendo pelas obrigações da pessoa jurídica. A desconsideração inversa. O que é a desconsideração inversa? Desconsideração inversa, gente, é no sentido de os bens da pessoa jurídica que vai responder pelos bens, pelas dívidas da pessoa física, né? É o inverso. Se na desconsideração eu tenho os bens da pessoa física respondendo pelos bens da pessoa jurídica, no caso da desconsideração inversa, eu tenho os bens da pessoa jurídica respondendo pelas dívidas da pessoa física. É admitido pelo Código Civil, mas é com uma raridade gigantesca. Eu juro para vocês que em 17 para 18 anos de advocacia, eu jamais vi a desconsideração inversa. Tá? No caso das associações, assim como fundações, são organizações que não visam fins econômicos, né? A característica não vai perseguir lucro, nem a associação, nem a fundação. Eu não tenho direitos e obrigações recíprocas entre esses associados. A exclusão desse associado só admite-se através de justa causa, devidamente determinado no estatuto. Tem que seguir um procedimento com ampla defesa e contraditório, né? Não há que se falar em transmissibilidade na qualidade de sócio, então eu não posso repassar, né, a minha qualidade de associado para outrem, a não ser que o estatuto assim o permita, né? E outro ponto-chave aqui é que preserva-se os direitos minoritários, então há aqueles que têm uma quantidade menor de ações em relação à associação, né, a parte inferior, se juntarem, eles podem convocar, né, a partir de 20% dos associados, eu tenho a convocação de órgão deliberativo. No caso das associações, eu tenho uma universalidade de bens, né, na associação eu tenho uma universalidade de pessoas, e aqui nas fundações, uma universalidade de bens. Eu preciso ter um patrimônio específico para a fundação e um fim específico. O que é esse fim? Nada mais é do que o objetivo, a atividade qual ela vai exercer. Tá? Deve ser criada a partir de escritura pública e testamento. As associações é estatuto, né? Os pressupostos têm que ter bem livres, né? Os bens devem ser específicos para a fundação, deve ter um fim específico, previsão de administração, mas ela não é algo essencial para a constituição dessa fundação, né? Elaboração de estatuto, obrigatoriamente eu tenho
a submissão ao Ministério Público e ele vai fiscalizar a fundação. O registro é no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Característica, os bens dessa fundação, eles são inalienáveis, impenhoráveis. Para que mude qualquer situação nesse sentido, eu tenho que ter uma consulta do MP e ele deve autorizar. Os estatutos, trata-se de leis básicas em relação às fundações. Os administradores devem prestar conta ao Ministério Público, né? Não há que se falar em sócios, e o término vai se dar ou por decorrência da ilicitude do objeto, ou tornou-se impossível ou inútil a finalidade, ou ainda pelo vencimento de prazo decorrente dessa fundação. Em relação ao domicílio da pessoa jurídica, se a gente tenha a individualização pelo domicílio também da pessoa física, na pessoa jurídica a gente também o tem. No caso da União, Distrito Federal, Estado e territórios respectivas capitais, município onde funciona a administração municipal, e em relação às demais pessoas jurídicas, a regra onde elegerem o domicílio especial no seu estatutos ou constitutivo. Agora, na falta desse domicílio especial, daquele que foi atribuído pela pessoa jurídica no seu estatuto ou autos constitutivos, é o lugar onde funcionarem, principalmente suas diretorias e administração. Havendo diversos estabelecimentos, qualquer um deles pode ser considerado domicílio para os atos daquele local ali praticado, tá? Se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro, vai ser o local do estabelecimento no Brasil. Gente, de pessoas, eu finalizo aqui. Alguém tem alguma dúvida em relação a pessoas, em relação ao que a gente falou até agora? Sem dúvida, tudo certo? Pode seguir? Por mim, sim, professor. Então, vamos lá. Então, vou fechar aqui esse slide, vou abrir o outro e aí a gente fala de bens. Eu acho que os seus colegas, acho que eles saíram da sala e deixaram só a câmera ali, só para falar para mim que está na aula, né? Faz igual professor de direito penal. Se ninguém responder, vai tirar nota. Quero ver quem... Aí, ó. Alguém abriu aí. Ei, Lucas! Oi, Letícia, boa noite. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Ó, eu vou fazer uma pergunta, vamos ver. Quem não responder, vou dar falta. Ô, professor, eu vou sair aqui rapidinho, porque o slide acabou. Aí a senhora me coloca. Não, eu troquei de slide. Pode ficar aí. Eu troquei de slide. Professora, Agora voltou. se não for pedir muito, tem como a senhora mandar esses slides no grupo? Tem. Porque eu acho que na hora de estudar para revisão das provas aí, depois da hora que a gente for estudar, acho que seria legal. Para mim seria... Não, eu mando. A hora que a gente terminar a aula aqui, eu mando. Tá, ok. É a última unidade, né? Na verdade, vai estar aqui os dois slides. Deixa eu... Aí eu não consegui baixar. Os dois slides, eles vão estar na matéria toda. Na verdade, ele vai entrar desde o 1.3 até o 4.4. Entendeu? Para a Caio, prova. para a prova. Professora, não faz um negócio desse com a gente, não. Muito conteúdo. O que eu vou fazer? Mas, Não, assim, meu Deus. não, mas pelas aulas e pela revisão, vocês conseguem fazer a prova. Eu já até elaborei a prova. Opa. Caio, deixa eu te falar. Você está me pedindo aqui para eu habilitar o chat. Então, eu não sei. Na verdade, não sou eu que habilito, não. Eu, por mim, até habilitava mesmo, para vocês falarem. Mas eu acho que a configuração que já vem, para mim, nesse sentido aqui, ele não libera, e eu não sei por quê. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui, ó. Aí, ó. Não...
Mesmo quando eu falo aqui, ó, não aparece para vocês, ó. Então, não sei. Aparentemente, para mim aqui, tá aberto, tá válido. Agora, eu não sei por que não aparece para vocês. Mas, enfim, era bom, né? Porque assim vocês poderiam já mandando pergunta e tudo mais. Sim, que até eu acho que não atrapalharia a senhora, né? Porque igual aqui, a gente tem que ficar cortando para ficar falando. E na mensagem não, a gente só digita e manda, né? Então, mas enfim. Bom, agora são 8h15. Eu vou dar sequência, eu vou falar de bens, e aí eu faço o encerramento final. E aí a gente finaliza o nosso curso por esse semestre, certo? Pelo menos de aula. Vamos lá. Em relação aos bens, gente, se a gente falou em relação às pessoas, a gente falou que o direito civil também é essa relação entre as pessoas e os seus bens. Pois bem, quando a gente fala de bens, o que vocês têm que ter em mente é que tem uma diferença entre coisa e bem, tá? Coisa é tudo que pode satisfazer a necessidade do homem, qualquer coisa. Tá? E bem é uma... Se coisa é genérico, bem é espécie de coisa, tá? Então, no caso de bens, são coisas que são efetivamente úteis e de expressão econômica e são suscetíveis de apropriação. Os bens são valores materiais ou imateriais que podem ser objeto dentro de uma relação de direito. A coisa não tem essa especificidade, tá? Porque a coisa eu não preciso ter uma expressão econômica. Então, toda relação jurídica, ela ocorre entre dois sujeitos, ele tem por objeto um bem. Então, bem é uma coisa útil de expressão econômica, tá? Então, obrigatoriamente, eu tenho pessoas que são sujeitos de relação de direito e tenho bens que são os objetos de uma relação de direito. Pois bem, os bens... Os bens... O Caio me mandou foto aqui em relação ao chat. Pois então, não sei. Sabe o que acontece? É que igual o Teams, vocês acessam o link, qualquer um que tiver acesso ao link, ele vai entrar na aula, né? E para que vocês tivessem, agora pela mensagem que ele me mandou aqui, para que vocês tivessem acesso, vocês todos teriam que estar cadastrados com o e-mail da Croton, com o e-mail específico da Unic, tá? Então, é por isso que vocês não têm acesso ao chat. Pois bem, a gente já tinha falado disso, terceiro. Esses bens, a gente tem uma classificação em relação a esses bens. Então, a gente tem os bens que são considerados em si mesmos, que vai ser os móveis, imóveis, fungíveis e tal. Os reciprocamente considerados, entre bens principais e acessórios, e em relação à titularidade de domínio. Não vou entrar em nenhum deles aqui, porque a gente vai falar deles agora no decorrer. Então, bens corpóreos e incorpóreos. Corpóreos é aquele que tem existência física, material. Ó, meu copo d'água. Tá? E os incorpóreos é que ele tem existência abstrata. Você sabe que ele existe, mas você não toca. Crédito, né? Você tem recebimento de um aluguel, recebimento de honorários de sucumbência, né? Propriedade intelectual, industrial. Você sabe que ela existe, mas você não pega, não é palpável. Isso é ser corpóreo e incorpóreo, a diferença, tá? Bom, os bens que são considerados em si mesmos. Dentre eles, a gente tem os imóveis e móveis. Imóveis, né? Quais são os bens imóveis, né? Que a gente vai considerar como bens imóveis. São aqueles que não podem ser removidos de um lugar para o outro sem destruição. Você não tem como mover sua casa, tirar sua casa de um lugar, né? E mover para outro sem que haja destruição.
Você não tem como tirar a árvore do solo sem que haja destruição. Então, eles são considerados como bem imóveis. E dentre as situações de bens imóveis, a gente tem aqueles que são considerados por natureza, né? Tudo que se adere ao solo naturalmente, então as árvores, os frutos. A seção intelectual. O que é a seção intelectual? Eles vão aderir-se ao bem imóvel, mas pela vontade do dono, né? Você vai a imobilização, ela não é definitiva. Pode voltar a ser móvel. Aquele quadro que você colocou na parede, ele era móvel, mas por uma vontade sua, ele passa a ser imóvel. Vamos pensar nos vitrais do Mercado Municipal de São Paulo, né? Se eu estou fazendo uma reforma no mercado, aqueles vitrais, né, estão lá específicos, em regra eles são móveis, né? Só que aí, como eles colocaram lá por uma vontade humana, uma seção intelectual, eu coloquei lá, fixei esses vitrais. Numa reforma, se eu tiro esses vitrais só pelo período da reforma, para fazer uma restauração e depois voltar eles para lugares, eles continuam sendo imóveis, tá? Agora, se eu estou na reforma e eu retiro esses vitrais para já jogar fora, para virar lixo, para demolição, aí eles retomam enquanto móveis, tá bom? Mas assim, ó, pertences, decorações, o trator, né, lá na fazenda, vai se tornar imóvel por uma vontade do dono. Na seção artificial, gente, meu marido olhou aqui com uma cara para mim, como se eu estivesse falando grego ou eu estivesse falando errado, né? Depois ele vai querer discutir comigo a diferença de bens imóveis aqui, e eu tenho certeza que ele vai fazer o papel do advogado do diabo e vai falar que ele não entende que os vitrais, ou o trator, ele aí, tá vendo? Já falou de lá. Que o trator da fazenda vai ser móvel. Não. Uma vez que o trator ele tem um aspecto específico de utilização na fazenda para lavoura, ele vai ser considerado parte da fazenda. E nesse sentido, ele é considerado como bem imóvel, tá? Tá lá no artigo do Código Civil. Depois eu brigo com ele em relação a isso. Ele é contador, auditor, né? E advogada sou eu. Então, já olhou aqui, pensa? Deixa eu abrir um parênteses. Nesse sentido, assim, quer ver? Quando eu estou escrevendo muito em relação ao doutorado, foi assim com o mestrado, né? Qualquer artigo a gente discute. E ele é de áurea completamente diferente da minha. E ele faz, gente, realmente, o papel do advogado do diabo. Às vezes ele arruma problema no negócio que nem tem. Até eu explicar, mas é assim que é bom, porque a gente acaba discutindo o assunto num âmbito diferente, não com o olhar do direito, né? Mas voltando. E a seção artificial ou industrial é aquilo que resulta do próprio trabalho do homem, né? E vai permanecer e incorporar ao solo. Então, é o que você tem pelas construções, plantações, né? E incorpora. A disposição legal, né? São, assim, porque determinado pela lei, né? Então, você tem os direitos reais sobre imóveis, direito de sucessão aberta. Em relação aos móveis, é aquela que você retira, né? Suscetível de movimento ou de remoção, você retira e não tem qualquer alteração, né? Então, os propriamente ditos são aqueles que admitem remoção por força alheia, carro, cadeira, livro, né? O meu copo aqui, ó, quando eu levanto, o meu mouse, o celular, né? Não. Eles são móveis porque assim, eu quero, né? Eu vou locomover. Ser movente porque eles se movem de força própria, né? Os animais, né, gente? Né? Boi, cavalo, animal em geral, né? Por antecipação, bem que inicialmente ele era imóvel e aí, por intervenção humana, se torna móvel. Fruto, pedra, árvore que transformou em lenha, né? E por disposição legal, ó, energia que tenha valor econômico, ela é móvel. Direitos reais sobre direitos móveis e ações correspondentes, direitos pessoais também são móveis.
Bem infungível e fugível. Infungível não pode ser substituído. Não, tá? Não pode ser substituído. Imóvel, carro, obra de arte valiosa. É claro que aqui o carro, né, gente, são aqueles carros de coleção, aquele carro específico, né? Individualizado, vai ser infungível. Fugível pode ser substituído por outro do mesmo gênero, né? Uma nota de 100 trocada por uma nota de 100 vai fazer diferença, vai continuar sendo a nota de 100. Saca de café, soja, né? Então, aquilo que você não pode substituir, infungível, fungível, é aquilo que você pode substituir sem perda. Inconsumíveis, né? Não só são os que admitem o uso reiterado sem destruição de sua substância. Então, roupa, automóvel, né? Ah, professora, mas eu tenho... vai perecer e tal. Tudo bem, mas eles são inconsumíveis. Você usa ao longo do tempo. Consumíveis, você vai importar na destruição imediata, né? Seja substância, seja destinados à alienação. Indivisíveis e divisíveis. Indivisíveis por natureza, né? Você não tem como fracionar, então um cavalo. Ou você tem os indivisíveis por determinação legal. Então, a lei dispõe que o bem é indivisível, né? Servidão predial, hipoteca, né? Ou seja, tá com a hipoteca, eu não posso dividir aquele bem, eu não posso dispor daquele bem, né? Por vontade das partes, convencional. As partes assim determinam. Então, área comum de um condomínio vai ser indivisível, eu não posso dispor daquela área comum. Divisíveis, né? São os que eu posso fracionar sem alteração de sua substância. Eu não vou ter diminuição, eu vou ter diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a que se destina, tá? Eu não vou ter essa alteração. Singulares e coletivos. Singular, embora reunido, você considera, né, na individualidade, então uma árvore, uma casa, um carro. No caso do coletivo, são encarados no conjunto, né, formam um todo. Uma floresta, eu posso olhar de forma individual uma árvore, mas a floresta é um conjunto de árvores, né? Abrange universalidade de fato, então um conjunto de bens singulares, corpóreos e homogêneos, né? Então rebanho, biblioteca, eu juntei um monte de livro, né? Ou universalidade de direito. No caso da herança e do patrimônio. Os bens reciprocamente considerados é o que a gente tem como a comparação, né, entre um e outro. É o que a gente vai ter de principal e acessório, né? O bem acessório segue o destino do principal, a não ser que a própria lei assim o determine ou por convenção das partes. A natureza do acessório geralmente é a mesma do principal e o proprietário do principal é proprietário do acessório. Os bens principais têm existência própria, existem por si, abstrata ou concretamente. São aqueles que exercem funcionalidade própria, independe do outro, né? O solo é o bem principal, a árvore vai ser o acessório, né? Então, o principal, ele tem existência própria, ele age por si próprio. No caso do acessório, o acessório, ele depende do principal. É o que eu tenho de frutos, produtos, pertences e benfeitorias. Frutos são as utilidades da coisa que periodicamente produz. Então, elas podem ser naturais, industriais e civis, né? As naturais, elas são renováveis periodicamente pela força da natureza. Industriais, aqui é a intervenção do homem, e nas civis é o que a gente faz produzido pela própria coisa. É o que você tem de juros, é o que você tem de aluguéis, é o que você tem de investimento, tá? E os produtos? Os produtos são as utilidades que retiram da coisa, mas não há produção periódica. E, na verdade, eu tenho... se os frutos, né, eles são renováveis e eles vêm com o tempo, no caso dos produtos, não. A extração vai levar à escassez. Recursos naturais, né? Então, minério de ferro, ouro, petróleo, trata-se dos recursos naturais, principalmente, tá? Pertenças
é igual, é o que faz parte da sua decoração, né? É aquelas joias, quadros, o trator aqui na fazenda, né? Em relação às pertenças, não há, as pertenças, trata-se de uma exceção à regra do que a gente falou, que o acessório ele sempre segue o principal. A pertença não. A pertença não vai seguir o principal, a não ser que a lei assim instituir ou as partes assim o quiserem. Mas, em regra, ela foge ao princípio de que o acessório segue o principal, tá? As benfeitorias são os acréscimos, melhoramentos, né, que podem ocorrer em relação à coisa. Então, ela pode ser necessária, que vai conservar ou evitar o bem. Úteis, porque aumenta ou facilita o uso da coisa. Ou voluptuárias, que vai só dar o capricho, né? É uma vontade caprichosa. Então, não está dentro de necessidades e nem de utilidade, né? Só para deixar a coisa mais... É o aformoseamento da coisa. Os bens em relação a titulares de domínio é o que a gente tem entre bens públicos e bens privados, né? Bens particulares. Os bens públicos são de domínio nacional, pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno. Então, principalmente aos entes federativos, União, Estado, município, né? Característica desses bens: inalienabilidade, imprescritividade e impenhorabilidade. Inalienável, os bens públicos não podem ser vendidos, né? Eu não posso dispor desses bens, a não ser que eles sejam desafetados. O que é desafetar? Perder o rigor em relação ao direito administrativo. Eles deixam de ter uma utilidade pública e aí sim o ente federativo ele pode dispor desse bem. Imprescritível é porque é proibida a aquisição por uso capião, ainda que você permaneça num bem, né, do Estado, num bem da União, no bem do município, pelo período que seria equivalente do uso capião, esse bem jamais vai ser de sua propriedade, tá? Porque isso não acarreta aos bens públicos. A impenhorabilidade é impassível de execução judicial, ou seja, os bens públicos não respondem por dívidas do Estado, da União, nem dos municípios. Eles podem ser comum do povo, ou seja, que eles são utilizados sem qualquer formalidade, rio, mar, estrada, rua, praça. Vocês podem me falar, professora, aí o pedágio, né? O fato de se atribuir o pedágio numa determinada estrada não impacta no fato de ser uso comum do povo, tá? Mas é uma utilização do poder discricionário do Estado, ou do município, ou da União, no sentido do uso desse bem, tá? O uso especial é porque eu tenho uso específico desse bem para o serviço público, né? Exemplo aqui, o edifício da administração pública. Esses bens são de uso somente para o serviço público específico. Dominicais constituem patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, mas não estão afetados, ou seja, não está sob uma finalidade pública, né? Então, terreno público, terras devolutas, que podem, neste caso aqui, os dominicais, eles podem ser dispostos. Eu posso alienar estes bens, eu posso vender esses bens. A partir do momento que a administração pública ela afeta esse bem, ou seja, dar uma finalidade pública a ele, aí sim eu não posso mais dispor, ele vai se tornar inalienável. Em relação aos bens particulares, é por exclusão todos os outros bens que são pertencentes às pessoas naturais ou jurídicas de direito privado, certo? Nossa, falei até sem fôlego, gente, sem respirar. E é isso, né? Alguma dúvida aqui? Até aqui? Alguma coisa que vocês queiram me perguntar? Os slides eu já passo daqui a pouquinho para vocês aqui pelo WhatsApp, para ficar mais fácil.
Alguém quer me perguntar alguma coisa? Tá tudo certo? Por enquanto, acho que tudo certo, professora. Só Tudo tenha certo. os resultados da prova. E parabenizar a senhora, agradecer pelo potencial. Eu aprendi bastante com a senhora nesse primeiro semestre e espero que a gente se encontre no decorrer da faculdade aí. Se possível, que a senhora volte a nos dar aula. Eu fico feliz. Mas, bom, já que vocês não têm dúvida, então eu vou externalizar aqui os meus agradecimentos pelo semestre. Eu sei que foi um semestre bastante diferente, né? A gente começa com as aulas presenciais e aí somos surpreendidos por uma situação alheia à vontade de todos nós, né? E que nos acarreta hoje uma situação totalmente de desconforto, né? Porque é muita informação que chega, desencontro, às vezes, de informações, os riscos e acertos e tudo mais. É um período muito instável, né? Mas creio eu que as aulas acabaram correndo de forma positiva e em que pese seja de forma virtual, mas é uma realidade, né? E creio que tenha sido bastante positivo e proveitoso, né? Claro que é uma mudança quando a gente está de forma presencial, a coisa flui tete a tete, né? A gente, enquanto professora, eu gosto, né, de estar junto e acaba facilitando. Mas creio que, em termos de aprendizado, a gente não teve perdas. Até acho que o foco na aula aqui, assim, na aula virtual, acaba sendo maior do que se a gente estivesse em sala de aula, né? Então, eu quero agradecê-los pela disposição, né, de estar aqui, mesmo que de forma virtual, né, para estar em busca desse conhecimento, desse crescimento, né? Creio que para muitos de vocês é um sonho a formatura em Direito, né, essa graduação. Então, que eu possa ter contribuído um pouquinho, eu vou ficar muito feliz por isso. Espero que no decorrer do curso a gente possa se encontrar novamente em uma situação que seja mais positiva, né? E que efetivamente a gente, né, de forma positiva a gente esteja juntos e a coisa flua, mesmo que não mais, né, não mais aqui de forma virtual, mas presencial. Então, eu, independente do término do semestre, eu me coloco à disposição de vocês, seja para dúvidas em relação à matéria, seja... eu tenho um lema que, se eu posso ajudar, eu sempre o farei, então não se furtem, se precisarem de mim, tirar dúvida ou em relação à matéria ou qualquer outra coisa, né? Eu vou ficar muito feliz em poder ajudá-las. No mais, gente, ó, um super beijo, um abraço fraterno. Desejo boa sorte a vocês na prova, né? A partir do dia 15 vai estar liberada. Façam com calma, eu já elaborei. Diante das nossas aulas, da forma como a gente iniciou as matérias, creio eu, vocês não terão dificuldade em responder as questões, né? Então, fica aqui o meu sincero agradecimento e o meu abraço. E espero vê-los em breve, né? Ó, beijo e até a próxima, certo? Professora, muito obrigado, viu? Ficamos muito honrados em ter a senhora como professora. Lucas, eu quem agradeço. Verdade, professora. Isso era demais. Obrigada, Lê. Obrigada. Obrigada, gente. Com essa sua aula eu escrevi quase... Desculpa, Letícia. Com essa sua aula eu escrevi muita coisa, que eu estou fazendo os resumos para a prova. Então, eu consegui entender muito bem, professor. Olha, parabéns mesmo por toda essa didática que a senhora tem. Obrigada. Fico feliz. Já vou...
Já vou dormir mais feliz hoje, dia de sexta-feira. Então tá, gente, eu tô com a garganta já aqui doendo. Qualquer coisa, a gente se fala, eu tô lá no grupo também. Se vocês estiverem, no que estiver estudando, tiver alguma dúvida, podem me perguntar, tá bom? Ó, beijão noite, e até mais. Boa Boa noite. noite. Tchau. Até mais. Tchau, gente. Tchau.